Sejam bem-vindos a mais um devocional do livro de Atos, Características do Espírito Santo. Hoje é o dia 6 e nós veremos no capítulo 6, quem é o Espírito Santo no capítulo 6. Eu coloquei como espírito de sabedoria. No capítulo 6, os apóstolos eles vão designar algumas pessoas para cuidar das mesas. E aí no versículo 3 diz assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles as tarefas e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Versículo 5. Tal proposta agradou a todos, então eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócono, Nicanor, Tímon, Pármenas e Nicolau, convertido ao judaísmo. E aí lá no versículo 10, vamos começar aqui, né? Foram 7 homens escolhidos, Estevão, Prócono, Nicanor, 7 homens. Só que quando vão falar de Estevão, eles destacam que ele era cheio de fé, de sabedoria e do Espírito Santo. Os outros poderiam até ser, mas não é citado aqui no livro de Atos. Se Estevão é citado como um homem cheio de fé e do Espírito Santo por 3 vezes, é porque as atitudes dele eram diferentes das demais. Os 7 homens eram de bom testemunho. Os 7 homens ali tinham que ser cheios de Espírito Santo e de sabedoria. E eu acredito que todos eles eram, mas quando fala de Estevão, fala Estevão cheio de fé e do Espírito Santo. E os demais? Então Estevão se destacava. Estevão andava com sabedoria, andava com esse espírito de sabedoria dentro dele. Só que lá a partir do versículo 8, começa a falar que por ele se destacar, por ele ser diferente das demais pessoas, que a função dele era servir mesas. Mas ele não só fazia isso, ele servia mesas e orava pelas pessoas, elas eram curadas, ele andava em fé, ele se destacava. Ele começa a ser perseguido por isso, até que um momento prendem ele, e aí eles começam a perguntar para ele, versículo 9, levantou-se tal oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos dos judeus de Cirene e da Alexandria, bem como das províncias da Cilícia. Começaram a discutir com Estevão, e olha o versículo 10, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que ele falava. Querido, quando nós temos o Espírito Santo, esse espírito de sabedoria, a nossa fala é diferente, nossa postura é diferente, nosso posicionamento é diferente. Estevão, mesmo em meio às pressões que ele estava passando, ninguém conseguia resistir porque ele não falava dele mesmo. Ele falava com sabedoria, direcionado por este espírito de sabedoria. Quando você anda com o Espírito Santo, as pessoas te pressionam, as pessoas... Gente, depois quando você continua lendo o texto, as pessoas começaram, olha isso, subornaram alguns homens para dizerem algo que era mentira dele. Só que além dele ter o espírito da sabedoria, nós vimos ontem que o Espírito Santo é o espírito da verdade. Subornaram algumas pessoas para inventarem mentiras sobre o Estevão, mas ele tem o espírito da sabedoria dentro dele e ele também tinha o espírito da verdade. Não importa se levantam pessoas para poder falar coisas erradas ou mentiras ou calúnias a seu respeito. Sabe? Haja com sabedoria, porque nós temos esse espírito da sabedoria habitando dentro de nós. E ele nos guia em toda a verdade. E ele nos mostra uma direção que ninguém nunca tinha visto antes. As nossas palavras são diferenciadas. Gente, Jesus ele vinha e ele falava, e as pessoas falavam assim, uau, a palavra dele é com autoridade. Ele dava às vezes os mesmos ensinos dos mestres da lei. Mas por que as pessoas ficavam maravilhadas, admiradas com ele? Porque a palavra dele era com autoridade. Ele tinha o espírito da sabedoria que fluía dentro dele e que ele falava, agia, amava com sabedoria. Então que você possa deixar esse espírito de sabedoria fluir através de você, te dando maturidade, te dando entendimento, direcionando você a andar sempre em sabedoria e em verdade. Esse foi o nosso devocional de hoje. E amanhã, no dia 7, nós veremos aí um pouquinho mais das características do Espírito Santo no capítulo 7. Meu Deus, vai ser forte.
Te espero lá comigo. Aproveita e compartilha com todo mundo esse vídeo para que todo mundo possa ter esse espírito de sabedoria gritando e fluindo e ensinando as nossas vidas. Deus te abençoe. Até amanhã.